professora Karina Romero, professora de língua portuguesa no Colégio Estadual Helena Collodi. E hoje apresentarei para vocês as obras de referência para estudo do Exame PAS-UEM 2018, segunda fase, dando continuidade à nossa série de literatura Dicas com a professora Karina. As obras que serão apresentadas hoje são Melhores Poemas de Gonçalves Dias, Iracema de José de Alencar, Macário de Álvares de Azevedo, Memórias Póstumas de Machado de Assis, Poesias Completas de Cruz e Souza, Eu e Outras Poesias de Augusto dos Anjos e Negrinho de Monteiro Lobato. A primeira obra a ser apresentada é do nosso autor Antônio Gonçalves Dias, com a obra Melhores Poemas. Esse autor, ele pertence à primeira geração poética da nossa escola literária Romantismo, Então ele é um poeta que se destacou muito nesse período. Ele traz poemas maravilhosos em sua obra, poemas nacionalistas, indianistas. Nele, ele contempla a visão do índio como um ser corajoso, valente. Esse autor, ele também é lembrado por poemas maravilhosos, nacionalistas. Para quem não se lembra, ele é autor de Canção do Exílio, Minha Terra Tem Palmeiras, Onde Cantam Sabiá, As Aves que Aqui Gorjeiam, Não Gorjeiam como lá. A primeira obra a ser apresentada é Melhores Poemas de Gonçalves Dias. Antônio Gonçalves Dias, principal autor da nossa escola literária Romantismo, final das décadas do século XVIII, início do século XIX, um autor poeta de grande expressão nacionalista, também lembrado como poeta indianista. Esse autor, ele fez parte da Academia Brasileira de Letras, ocupando a 15ª cadeira. Suas obras trataram de temas como a relação do índio com a natureza, o sentimento amoroso, e uma obra bem requintada, uma linguagem muito rica. O nosso autor trouxe no indianismo a valentia e a coragem da figura indígena, no sentimento, com poemas maravilhosos como, por exemplo, Se Morrer de Amor. A obra Iracema, de José de Alencar, uma grande obra aí da primeira geração poética do nosso romantismo, também da geração indianista. É uma obra maravilhosa que conta o romance entre a indígena Iracema, tratada pelo autor como a Virgem dos Lábios de Mel, e o seu grande amor, Martim, um português. O autor, ele trabalha toda essa relação do indígena com o ambiente, a natureza, uma obra maravilhosa, publicada em 1865. O autor se destacou muito pela criação indígena, onde ele publicou a trilogia das obras Ubirajara, o Guarani e Iracema. José de Alencar, conhecido como o pai da literatura brasileira, já que ele escreveu aí inúmeros romances que passaram pela temática indianista, histórica, urbana, cronista, dramaturgo, romancista. Ele é considerado um dos grandes escritores da nossa literatura brasileira. A obra, ela também fala sobre esse romance entre o indígena e o branco e o fruto desse amor, que seria o primeiro miscigenado, chamado de Moacir. A obra conta com 33 capítulos. A obra traz características como a questão da morte, os vícios, a boemia, e é narrada por encontro em um bar entre Macário e Satã. Macário narra a história de um jovem que vai à cidade grande a estudo e encontra pelo caminho Satã. Em um bar eles começam a ter um diálogo descontraído, eles falam sobre sonhos, sobre mulheres, sobre bebidas e etc. E Satã o tempo todo ali tentando convencê-lo a ir pelo caminho errado, A narrativa, ela se divide em 2 episódios. O primeiro episódio desse diálogo deles nesse bar, e o segundo episódio, o Macário, ele aparece na Itália e ali acontecem alguns outros episódios. Pelos grandes estudiosos é considerado um teatro. E o nosso grande autor aí, Machado de Assis,
traz a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, publicada em 1881, narrador defunto, né, narrado em primeira pessoa. Brás Cubas conta toda a sua história, desde a sua infância, juventude até a idade adulta, e o interesse em ingressar na vida política, né, com um tom irônico. Machado de Assis também tem uma linguagem maravilhosa, requintado, onde traz palavras assim, vocabulários de grande escala. Essa obra ela inaugura a escola realista no nosso país e é uma das grandes referências para provas e exames nacionais. Vale lembrar que o personagem Brás Cubas conta toda a sua história e peripécias que aconteceu ao longo da sua vida. Mesmo pertencente aí a uma família da aristocracia, ele passa aí pela boemia, vícios, bebedeiras e conta todas as suas trapalhadas. É uma obra que vale muito a pena ler, já que é um clássico da nossa literatura. Poesias Completas, de Cruz e Souza, poeta tido como a maior expressão da literatura simbolista. Na sua poesia, o autor expressa a limitada condição na qual o ser humano se condiciona. Abandonam as características como a lógica e o raciocínio explícito em busca da ilogicidade e a razão vaga, característica da poética simbolista. Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Considerado um poeta original, com uma linguagem um tanto estranha, a crítica considera seus poemas como poemas com um tom esquisito. Ele trabalha o cientificismo, termos e expressões como vermes, putreficação da carne. Para vocês terem uma ideia dessa linguagem diferente do autor, vou ler um trechinho aqui para vocês. Monólogo de uma sombra. Sou uma sombra, venho de outras eras, do cosmopolitismo das moneras, pólipo de recônditas reentrâncias, larva de caos telúrico procedo, da escuridão do cósmico segredo, da substância de todas as substâncias. Vocês podem perceber que o autor utiliza palavras que envolvem o cientificismo, palavras como verme, substância, carne, corpo, e ele também trabalha com a temática em oposição a temas. Por exemplo, vida, morte, amor e dor, temas em oposição. O poeta, né, infelizmente, por ter deixado aí um legado tão maravilhoso, esse foi o único livro, já que ele morreu muito cedo, aos 30 anos, com uma pneumonia. E a nossa última obra é o livro de contos A Negrinha, do nosso grande autor Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, como muitos já sabem, é considerado um dos maiores autores aí da literatura infanto-juvenil, se destacou pela autoria de Reinações de Narizinho, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Urupês. A obra A Negrinha traz alguns contos e a primeira obra, que é essa obra que eu acabei de citar, uma obra maravilhosa que conta a história de uma órfã de 7 anos, a Negrinha, e os maus tratos que ela sofre aí pela dona Inácia no período, né, da escravidão. Ela é uma criança que é criada dentro de uma casa grande, mas que mesmo assim é excluída, né, então fala sobre o preconceito racial, todos os maus tratos, né, tanto fisicamente como psicologicamente, que ela sofre ao decorrer da narrativa. Tá? Uma obra de grande impacto, né, com uma linguagem bem aproximada da realidade. O Monteiro Lobato faz aí a crítica social a essa questão do preconceito. A obra, publicada em 1920, narrada em terceira pessoa, né, o autor ele faz uma crítica aí dessa generosidade disfarçada, no caso da dona Inácia, que ajuda essa menina, né, no caso, cria ela como filho, mas que a todo momento no cotidiano acaba agredindo a criança, maltratando, né, então aparece assim, bem enfático a questão dos maus tratos e da agressão. Lembrando vocês que a prova Pazuem 2018 será neste mês, dia 25. Se inscrevam e deixem um like no nosso canal Helena Collodi. Tonight